Dê um forte aplauso a Jesus nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que a graça, a bênção, o poder e a unção do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Se assente no seu lugar, se estabeleça confortavelmente e vamos dar sequência em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Semana que vem é encontro. Então, sexta, sábado e domingo, né? Sexta-feira nós estamos indo para o encontro, domingo retornando do encontro. Com isso, esse culto das 5h30 não vai ter, ok? Eu volto de encontro, um único culto, 19h30. Quem entendeu, diz amém. Amém. Pergunta para quem está do seu lado, entendeu? Não venha aqui, diz aí, não venha. 5h30, tá? Domingo que vem, 7h30, um culto só, né? Volta do encontro. Chega cedo, porque você sabe que a casa é cheia, né? Vai juntar os dois cultos, vem visitante, enfim. Nós vamos ter casa cheia aqui para a glória de Deus no próximo domingo, no retorno do nosso encontro. Repete comigo assim, nessa noite, um coração limpo. Quantos têm um coração limpo aqui? Sabe, não é para responder essa pergunta, na verdade, ela é retórica, mas assim, hoje nós vamos estudar um pouco, aprender um pouco a esse respeito e descobrir por que muitas das vezes nós não conseguimos fluir na presença de Deus. Nós não conseguimos chegar na presença de Deus, nos sentir à vontade na presença do Senhor. E eu vou dar essa resposta aqui. O Senhor me deu essa resposta durante essa semana e nós vamos compartilhar nessa noite. Aliás, essa foi uma semana difícil, pelo menos para mim, né? Normalmente, ou em muitas ocasiões, eu recebo a palavra do próximo domingo, do domingo seguinte, lá no começo da semana, segunda, terça, e às vezes recebo de 2, 3 domingos, mas essa semana foi de fato muito difícil, parecia um parto forçado para nascer essa palavra. E no meio da semana, o Senhor me lembrou, e eu fiquei em dúvida, confesso, se foi o Senhor que me lembrou isso, ou se foi uma lembrança da minha mente, da minha alma, ou se é o opressor colocando ideia na cabeça, né? Lembranças na cabeça, situações e circunstâncias na minha cabeça, e eu fiquei pensando em quantas pessoas ao longo de 19 anos, só aqui no Projeto Betel, esse ano em outubro, vem a conferência aí, né, 19 anos, Projeto Betel, outubro, está chegando, né, tem novidade aí, então eu fiquei pensando em quantas pessoas eu ajudei. Ajudei financeiramente, ajudei abrindo a porta da minha casa, ajudei dando comida, dando cesta básica, pagando conta, morando comigo. Eu vi crianças nascer, segurei no colo na maternidade, talvez até alguns de vocês aí. Eu vi crianças nascer, eu sepultei parentes, irmãos, tios, pais, filhos, já aconteceu, terrível, já sepultei crianças, filhos de pessoas da igreja. E assim, pensando, foram centenas. Eu estava conversando com a pastora quando a gente estava indo para casa de manhã, já de tarde, né, no final do culto da manhã. E assim, será que foram 100? Ela falou, certamente, muito mais de 100. Centenas de pessoas, né, eu já fiz isso. Interessante que a Bíblia traz uma palavra que é assim, contra mim levantou o seu calcanhar. O que significa isso? Isso é uma expressão, é um hebraísmo, que diz que a pessoa a qual você ajudou, ela se levanta contra você. Apesar de tudo, apesar da ajuda, apesar de estar ao lado, apesar da palavra, apesar da amizade, apesar do pastoreio, apesar de todas as coisas, em algum momento aquela pessoa se levanta contra você e realiza, faz ou fala alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o coração limpo, você vai entender, ele é fundamental para nós chegarmos à presença de Deus. E quando nós somos fisgados por esse tipo de pensamento, e aí o Senhor me deu essa palavra, é para mostrar que muitas das vezes, quando a gente permite que o nosso coração passeie por esses caminhos, por esses argumentos, por essas situações e por essas circunstâncias, ele fica contaminado. E interessante que o coração contaminado não é o coração de quem ou, na nossa opinião, aquele que é o agressor. O coração contaminado acaba sendo aquele que recebe, né, a ameaça, a crítica, a palavra, enfim, a coisa ou algo que tenha acontecido. Por isso é importante, e o Senhor falou comigo, é preciso que entendam
que tem que ter um coração limpo. E eu comecei a estudar e a meditar sobre isso. E Deus me levou no Salmo 24, é o texto que eu vou ler hoje. E Davi, nesse Salmo, Davi é um homem, é um rei, é um profeta, que viveu no Antigo Testamento, no tempo da graça, mas a sua visão, o seu espírito estava no tempo da lei, mas a sua visão e o seu espírito estava no tempo da graça. E nesse Salmo ele relata a realidade do reino. Se você é um leitor atento da Bíblia, percebe que existe uma sequência aí de Salmo 22, 23 e 24. O Salmo 22 fala do sofrimento do Messias. O Salmo 23 fala do período da graça, onde o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. E o Salmo 24 fala do período do reino. Então isso é para o futuro, pastor. Sim, mas nós queremos e podemos trazer essa mensagem para o tempo presente. Por isso, eu falei, acho que semana passada ou retrasada, que venha o teu reino. Nós somos embaixadores de Cristo para quê? Para representar o reino e para trazer o reino para os nossos dias. E aquela constituição do reino de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças assim chamadas, elas apontam para aquilo que nós seremos. E Deus está trabalhando para que cada um de nós tenha aquelas características. Depois você pode ler aquela lista lá. Mas no Salmo 24, Davi diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu vou ler isso com você daqui a pouco. Ou seja, o Senhor, ele reivindica o direito de criação. A terra pertence a ele, as pessoas pertencem a ele, tudo pertence a ele. Ele tem o direito da criação porque ele é o Senhor, ele é o verbo de Deus, e ele também tem o direito da redenção, porque aquilo que Adão entregou para o inimigo, na cruz ele restaurou, ele reconquistou, ele trouxe de volta, redimindo a humanidade perdida novamente. E agora, para aqueles que são de Cristo, ele tem o direito de criação e ele tem o direito de redenção. Quem entende diz amém? Amém. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele é o legítimo rei. E o Salmo 24 fala a esse respeito, porque lá no final diz assim: para que entre o Rei da Glória, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, ele vai voltar, ele vai reinar, ele vai dirigir, ele, sim, e nós vamos fazer parte disso. Mas quem vai poder desfrutar dessa bênção, dessa alegria, dessa unção, desse poder? Aí ele diz no Salmo 24, quem é que pode chegar à presença? Quem é que pode subir o monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, repete comigo, limpo de mãos e puro de coração. Sabe, quando a gente para olhar essa verdade, essa realidade, essa palavra, nós vamos chegar a uma conclusão de que se for debaixo das regras da lei, ninguém nunca vai ser totalmente limpo de mão, nem puro de coração. E não adianta nem tentar, porque muitos já tentaram durante mais de 1.500 anos e insistem em tentar mesmo depois da vinda de Cristo, e isso já faz mais de 2.000 anos, então somamos 3.500 anos e nunca ninguém conseguiu. Como pode ser então? Quem vai poder desfrutar do reino do Messias? Quem vai poder trazer o reino para essa terra? Quem vai poder ter acesso à presença de Deus? Se dependermos dessa condição de lei, ninguém. Mas não depende dessa condição. Diz amém? O critério não é esse. E nós vamos ver isso agora no Salmo 24. Leia comigo, o Salmo 24, de 1 a 6, diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, já disse isso, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não se entrega à mentira, não age com falsidade. Esse receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Esses são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, ó Deus de Jacó. Diz amém? Então o próprio homem não tinha condição de ter esse coração puro. Por quê? Porque o pecado o envolvia e ele não conseguia no seu próprio esforço. Mas eu estou lhe dizendo que Deus providenciou uma solução. E no versículo 5 ele é muito claro, que aquele que quer buscar a Deus, que não se entrega a essas coisas, receberá do Senhor a bênção. Que bênção é essa? A bênção da justiça. Diz o Senhor, a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Não está dizendo que vai fazer você
Não vai fazer justiça a você no sentido de se vingar de alguém, mas vai fazer de você, que antes tinha um coração impuro, alguém que é justo diante dele. Vai transformar você em justiça de Deus em Cristo Jesus. E aí sim, você vai ver, você vai receber um coração novo. Mas quem vai fazer isso? Olha para o texto, ele diz: e esse receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador. Diga Salvador. A gente sabe que a palavra salvação é o nome de Jesus, é Yeshua. Aqui está Salvador, Yeshá. Ele é a salvação, Ele é o proclamador, é Ele que faz as mãos ficarem limpas, é Ele que faz o coração ser puro. E se nós queremos desfrutar da presença de Deus, nós dependemos desse Salvador, para que as nossas mãos e o nosso coração sejam completamente puros diante dEle. E Ele vai fazer justiça. Que justiça? Vai declarar você justo. Não pelos seus atos, nem pelas suas atitudes, mas vai declarar você justo por aquilo que Ele fez. É a justiça de Deus que vem pela fé. Mas o justo viverá da fé. E aquele que retrocede, a Bíblia diz, Deus não tem prazer nele, porque a justiça de Deus vem pela fé. Então aquilo que era impossível para o homem, tornou-se possível, ter um coração puro. Sabe, o Salmo 24, ele está no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é lei, é cruel, e o profeta, por exemplo, o profeta Jeremias, no Antigo Testamento, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele diz assim, olha só que interessante: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Vamos repetir? Não há nada. Ele está falando que o coração, ele é enganoso e irremediável. Enganoso. E não tem remédio, ou seja, não tem cura. Coração enganoso e irremediável, ele não tem cura. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por isso eu estou dizendo que se nós dependêssemos do esforço próprio, nós teríamos, todos nós e cada um de nós, um coração irremediável, um coração incurável, e sempre estaríamos diante de Deus com um coração impuro. Portanto, o juízo que nós às vezes exercemos em cima de pessoas não é correto, porque se nós formos olhar para os esforços humanos, todos nós estamos errados e perdidos. Mas Deus interviu, como eu disse, no Salmo 24, versículo 5, Ele mandou o Salvador, e o profeta Ezequiel fala a respeito disso muitos anos antes da vinda do Messias. Ezequiel 36, 26, você sabe isso de cor, disse: e eu lhes darei um novo coração. Jeremias diz: o coração é enganoso. Diga coração enganoso. O meu lado de cá, o meu lado esquerdo, diga irremediável. Vamos dizer, coração sem remédio. Sem remédio. Irremediável. Sem remédio. Coração enganoso. Coração sem remédio. Sem remédio é mais fácil de entender. Só por isso. Coração enganoso e coração irremediável. Não tem jeito, não tem cura. Quem pode controlar isso? Uma coisa que está fadada ao desgraça, ao insucesso, à derrota, tem que ser lançado fora. Por isso o profeta Ezequiel, pelo Espírito Santo, ele diz assim: e eu lhes darei um... Seu coração velho era sem remédio, mas Deus deu para você um... Quantos tem um novo coração aqui? O que é isso? Isso fala de conversão, de você se tornar uma nova criatura diante de Deus. Quando você se converte ao Senhor, Ele coloca dentro de você um espírito novo. O seu velho homem já morreu e agora você é um novo homem. E a Bíblia exemplifica isso falando de um novo coração. E lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Aquele espírito humano caído, perdido, não tem jeito, morreu. Eu já fui crucificado com Cristo, está morto. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem um novo coração. Diga: eu tenho. E Deus diz mais: removerei o seu coração velho, o seu coração de pedra, e colocarei no seu lugar um coração de carne. Sabe, hoje aqueles que buscam a Deus, eles precisam ter um novo coração, eles precisam ter um coração dado por Deus. O coração contaminado, o coração pecador, a sua velha natureza não existe mais. Hoje Deus já lhe deu um coração novo, purificado, transformado, restaurado. Você, diz assim: tem crente aqui, eu tenho um novo coração.
Por que pode afirmar isso? Porque você creu em Cristo como seu Salvador. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso Jesus disse para Nicodemos, é importante que você nasça de novo. Quem está entendendo isso? Isso é poderoso demais. Sabe, um coração limpo, um coração novo. E esse coração novo traz consigo bênçãos extraordinárias. Então existe bênçãos no novo coração. Sabe, uma vez que fomos restaurados pelo Senhor Jesus, nós podemos desfrutar das bênçãos desse novo coração. Por isso, Jesus, lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Olha só que coisa. Outras traduções vão dizer felizes. Quem quer ser feliz? Está igual a oferta. O dízimo foi da lei ou foi da graça? Foi antes ou foi depois de Moisés? Quem não sabe? Quem quer ser feliz? Pô, mas se você não quer ser feliz, eu não sei o que há. Esse tem um coração nem velho, não existe. Bem-aventurado é feliz. Quem quer ser feliz diz amém. Será possível que você quer ser triste? Quer viver igual o cara da família Adams, que fica aquela nuvenzinha chovendo o tempo todo? Nada contra a chuva, tem que chover. Mas, como é que é? Ô azar, ô vida, ô azar, ô desgraça. Não, nós queremos ser felizes, nós nascemos para isso, fomos gerados para isso. Mas quem é que pode alcançar essa felicidade? Aquele que é rico? Aquele que é saudável, aquele que é poderoso, aquele que tem muitos bens, aquele que é muito inteligente, aquele que é muito culto, aquele que é. Não! Jesus está dizendo que os limpos de coração são felizes, são bem-aventurados. Por quê? Tem um motivo. Porque eles verão a Deus. Isso, se você quiser filosofar comigo. Se não quiser, vamos tirar essa palavra filosofar para lá, filosofia para lá, porque ela pode ser complicada, e só pensa um pouquinho comigo. Se você quer ser feliz, você depende de uma coisa, na verdade de uma pessoa, depende de Deus. E como é que eu posso ver Deus? E não estou falando ver Deus quando você morrer e for para o céu, não. Eu estou falando você ter intimidade com Deus aqui, através de um coração limpo. Mas não é isso que ele está dizendo? Felizes ou bem-aventurados os limpos de coração. Por qual motivo? Qual o motivo dessa felicidade, dessa bem-aventurança? Porque eles podem ter comunhão com Deus. A comunhão com pessoas pode trazer alegria momentânea e fazem parte. Mas a comunhão com Deus traz felicidade e bem-aventurança. Uau! Dá um aplauso a Jesus. Essa veio direto do Espírito Santo, pastor Léo. Então, aqueles que são de Cristo, eles podem e devem cuidar do seu novo coração. Eu não sei se você percebeu o que Deus fez com você. O seu coração velho não tinha cura, e você ganhou um coração novo. Na nossa linguagem hoje, natural, normal, científica, do século 21, nós diríamos que você sofreu um transplante de coração. Deus tirou um coração velho e colocou dentro de você um coração novo. Um transplante. Isso é um transplante de coração, nada mais, nada menos que isso. E quando uma pessoa recebe um transplante, seja de coração, seja de córnea, seja de fígado, enfim, seja lá do órgão que for, ele tem uma obrigação criteriosa de medicamentos e de remédios que são anti-rejeição do seu corpo, para que o seu novo órgão, o seu novo coração não sofra essa rejeição, para que o seu novo coração possa fazer com que a sua vida continue, porque para você receber um coração novo, alguém morreu, não é assim? Alguém pode doar um coração e continuar vivo? Não. Para você receber o seu novo coração, Jesus morreu, tá? Jesus morreu, é um transplante. Né? A morte de Jesus, a obra dele, fez com que você tivesse um novo coração. E a pessoa que recebe um novo coração nesse transplante, seja ele físico ou seja ele espiritual, tem uma responsabilidade. Pergunta para quem está do seu lado assim, qual é? Cuidar, diz para ela, cuidar do seu novo coração.
Porque se não cuidar, ele vai ficar doente e vai morrer de novo. Então a nossa responsabilidade é cuidar do nosso novo coração, já que nós o temos. Nós somos limpos de coração, nós recebemos um coração novinho, um coração limpinho, um coração perfeito, um coração ajustado, um coração que bate no ritmo certo, um coração que não tem taquicardia, mas um coração que tem acesso à presença direta de Deus. Por isso Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 26, ele tem uma palavra que você precisa prestar atenção: acima de todas as coisas, vamos repetir, acima, diga acima, sobre todas as coisas, algumas coisas, poucas coisas, muitas coisas, todas as coisas, acima de todas as coisas. O que você deve fazer? Guarde o seu coração. Você recebeu um coração novo, então zele por ele, guarde ele, cuide dele. Faça com que esse coração novo possa durar, viver, levar você à presença de Deus, porque é um coração limpo, é um coração perfeito, e sem ele você não vê Deus, mas com ele você tem acesso direto a Deus todo dia, toda hora, todo momento, sempre que você precisar e sempre que você quiser. Então, quando você guarda o seu novo coração, é importante, porque esse novo coração, ele vai dar rumo, ele vai dirigir a sua vida, e através dessa intimidade com Deus, que te faz feliz, vai te levar ao sucesso, à vitória e à prosperidade. Diga, eu quero. Gente, é importante demais. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Lembra, lá no começo eu falei da minha experiência dessa semana. Se eu permito que o meu coração fique contaminado, os frutos que ele vai dar não serão bons. Ou seja, um coração sujo não pode chegar à presença de Deus, não consegue, porque um coração sujo vive debaixo de culpa, vive debaixo de condenação e não consegue desfrutar da presença de Deus. Mas o seu novo coração vai frutificar para o Senhor. E as situações da vida, os problemas, eles sempre vêm. Para quê? Para sujar o seu coração, para contaminar o seu coração, para trazer impurezas para o seu coração e para a sua vida. Então, coisas do tipo aborrecimentos, desilusões, perdas, abandonos, sabe? Conselhos de pessoas ruins, de ímpios. Aliás, o Salmo 1, versículo 1 diz lá, né, que nós não devemos ouvir o conselho dos ímpios, não devemos parar no caminho dos pecadores e nunca nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. E esses perigos, eles são constantes. Esses são os contaminadores de um coração puro. Vamos repetir alguns deles? Depois eu vou mostrar na Bíblia. Diga assim: aborrecimentos. Não precisa falar muito animado, não. Desilusões. Conselhos ruins. Caminho de pecadores. Roda de zombadores. Isso é perigo constante. Hoje a gente não se assenta na roda, né? Antigamente o pessoal, hoje ainda acontece em alguns lugares, na mesa do bar, se assenta ali na mesa do bar e faz aquela roda para falar de coisa nenhuma, que tenha muita importância, até porque depois que está calibrado nem sabe o que está falando. Mas os grupos de WhatsApp hoje são verdadeiras rodas de escarnecedores. E tem gente que está lá, e nesses grupos tem muito conselho de ímpio. Nesses grupos tem muito caminho de pecador. Não é que o problema seja a própria rede social, mas o problema é a quem nós ouvimos, a quem nós permitimos que entre na nossa vida, na nossa mente, contudo, logo no nosso coração. Um coração contaminado não desfruta do privilégio de estar na presença de Deus. Qual é o mesmo conselho que Salomão disse? Acima de todas as coisas, faça o quê? Guarde o seu coração. Guarde o coração dessas coisas. Guarde o coração dessa contaminação. Guarde o seu coração dessas impurezas. Sabe, Jesus falou assim: porque aonde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o teu. E disse mais: do bom tesouro do teu coração, o homem bom tira coisas boas, porque a boca fala aquilo que está cheio, o seu coração. Então, se tem alguma coisa que você precisa guardar o seu coração, você recebeu um coração novo. Cuide dele. Meu carro é novo, mais ou menos, né?
Novo, mais ou menos. Mas está sujo. Está sujo. Eu já pedi o pessoal para ir lavar o carro, mas ninguém quer ir lavar o carro. E eu pago para lavar, né? É só levar. Mas está sujo. Sabe, nosso coração também é novo, mas está sujo. O carro é novo. A responsabilidade de quem lavar o carro? É minha. Você pode ter uma casa nova, mas ela pode estar suja. Você pode comprar uma roupa nova, mas ela pode estar suja. Eu lhe dei a roupa nova, seu pai deu a roupa nova, sua esposa deu, seu marido, seu namorado, seu filho, seu amigo, alguém deu. Você não pagou, mas você vai deixar sujar? Vai deixar estragar? De quem é a responsabilidade de manter limpo aquilo que você ganhou? É sua. Deus te deu um novo coração. Então o que eu tenho que fazer? Guardar o coração que Deus me deu. Manter ele limpo. Leva no lava-jato. Pelo amor de Deus. Joga água, sabão. Como é que eu limpo um coração? Pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. E pelo Espírito. É assim. A palavra é água. É a água que lava, que limpa. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, lê a palavra de Deus, ouve a mensagem, coloca a Bíblia no áudio, você está lavando o seu coração. Mas quando você fica ouvindo a roda dos escarnecedores, os caminhos dos pecadores, aqueles grupos nojentos de WhatsApp, tudo que você está fazendo é contaminar o seu coração. E às vezes essa contaminação é grande, ela é poderosa, ela é intensa, para que desvie você da felicidade. Porque quem é feliz, quem é bem-aventurado, é aquele que é limpo de... Porque é assim que se vê Deus. E aí você não sabe por quê. Você não sabe por que vem na igreja. Qual é a expectativa? A expectativa do mover, do Espírito Santo falar comigo, de eu ser curado se eu estou enfermo. Aí a pessoa fica doente. Outro dia eu recebi uma ligação do irmão. Irmão, o que deu você, irmão? Ah, eu estou doente, eu fiz isso, aconteceu aquilo. É por isso que eu não fui na igreja. Irmão! Mas você olha na rede social, a pessoa está em tudo quanto é lugar, mas na igreja não vem. No lugar da cura não vem, no lugar da restauração não vem, no lugar da prosperidade não vem, no lugar da diferença e da mudança de vida não vem, mas vai para tudo quanto é lugar, porque o coração está o quê? Contaminado. O coração está sujo. Não consegue ver a presença de Deus, não consegue discernir a importância da presença de Deus. Você consegue entender o que eu estou dizendo nessa noite? Diz um amém aí. Meu Deus, preste atenção. O coração limpo vai levar você à presença de Deus. Olha o que Davi fala no Salmo 15, versículos de 1 a 5, diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Eu acho que Davi estava olhando para ele mesmo, e ele era muito bom em algum momento, e vacilão em outro momento, e ele ficava em dúvida, ele vivia debaixo da lei. Quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? E ele mesmo responde: aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita aquele que merece desprezo, mas que honra aqueles que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede não será abalado. Vamos falar a última frase. Quem assim procede nunca abalado. Que abalo é esse? É o abalo da vida? É um terremoto? É o vendaval? É a crise econômica? Que abalo é esse? Qual seria esse abalo? O abalo de que ele está falando é perder a comunhão com Deus. Aquele que está acostumado a ter comunhão com Deus se perde, ele fica abalado. Agora nós temos irmãos na igreja que se acostumaram a não ter Deus, se acostumaram a não ver Deus, se acostumaram a não desfrutar de Deus, e qualquer coisa passa a ser mais importante do que a presença de Deus. Por quê? Porque o seu coração está contaminado. Deus é bom. O indivíduo vai para o céu, ele creu em Cristo, e não há nada que possa tirar isso dele, mas ele não desfruta por nenhum momento da sua vida da presença transformadora, maravilhosa, resgatadora de Deus. Não experimenta a cura, não experimenta a provisão, não experimenta a paz que excede o entendimento, não experimenta absolutamente nada da comunhão com Deus, não tem expectativa, porque tem um coração puro, está impuro, ele está abalado. E muitos
Infelizmente, muitos de nós estão deixando de fluir na presença de Deus, porque estão permitindo que o seu coração seja contaminado. Vamos repassar essa lista? Não é uma lista do que fazer ou do que não fazer. Quem tem um novo coração, não vai fazer. Precisa mantê-lo limpo. Se o seu novo coração estiver em comunhão com Deus, não vai proceder dessa forma. Olha só, íntegro na sua conduta e pratica aquilo que é justo. Isso parece chover no molhado. Qual o crente que não é íntegro? Se ele tem um novo coração, a integridade faz parte da sua conduta. Deve fazer, e se não faz, é porque o seu coração está contaminado, vai ser abalado. Então é íntegro na sua conduta, pratica aquilo que é justo. Depois diz que de coração fala a verdade. Não usa a língua para difamar ninguém. Quem é o crente? Qual é o crente difamador e caluniador? Isso não diz respeito a quem tem um coração novo, irmão. Você tem uma vida nova. Você não deve fazer isso nunca. Comporte-se como quem recebeu um coração novo. Cuide do seu coração transplantado. Não permita, de forma nenhuma, que nenhum tipo de contaminação, que nenhum tipo de provocação. As pessoas provocam você para falar, para declarar, para se comprometer com palavras, com gestos e com pensamentos. Irmão, a presença de Deus, você acaba abalado. Mas eu só falei isso dentro de casa. Mas dentro de casa o Senhor também ouve o que você fala dentro de casa. Ele ouve aquilo que você fala no ouvido da sua esposa, no ouvido do seu marido. Ele escuta até aquilo que você pensa, né? Eu acho que a gente devia fazer mais como Davi no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, prova os meus caminhos, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas nós não gostamos dessa exposição diante de Deus, porque a gente sabe que Deus sonda o coração o tempo todo. Aí vive numa ilusão e não consegue desfrutar da plenitude da presença de Deus. Irmãos, eu estou cansado. Eu estou cansado da retórica do Evangelho. É preciso que o Evangelho seja conforme ele é. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Se pisar alguma coisa, não vai fazer mal. Vai dizer para os endemoniados, sejam libertos, para os doentes sejam curados, os mortos ressuscitarão. Tudo isso só vai acontecer quando nós tivermos acesso direto, pleno ao reino. O reino vier, a lei do reino, quando a lei do reino vem, a lei da graça vem, quando o rei reina através de nós, essas coisas vão começar a acontecer, mas nós não podemos ter uma mente dupla. Uma mente natural em um momento e uma mente espiritual na outra. Eu preciso olhar com os olhos de Cristo. Você já vive em Cristo, Cristo já vive em você. Senão a gente é um agrupamento de pessoas. Isso aqui não é um grupo social. Isso aqui é um grupo de vida, de transformação e de restauração. Não veio aqui só para ouvir uma palavra bacana no final da semana e ouvir uma música legal, inspirada. Não, é preciso mais do que isso. As pessoas precisam entrar e sair transformadas, precisam desejar estar aqui, querem ver você, querem ouvir aquilo que você está dizendo. Essa é a expectativa. Paulo fala em Romanos que a natureza geme pela expectativa que tem da manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus, e nós estamos ocupados com outras coisas, com o coração impuro, com problemas, com questões mínimas, questões ridículas, situações que só estão impedindo uma coisa: os nossos olhos verem o Senhor. Quantos querem ver Jesus? Meu Deus! E aqui tem uma longa lista, vou só ler rapidamente, você já leu, depois você vê no Salmo 15, que nenhum mal faz a seus semelhantes, e não lança calúnia sobre o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra aqueles que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo, não é a palavra de Deus não, é você promete, você cumpre, você fala, você faz, isso é integridade. Pessoas íntegras fazem isso. Nunca prometa aquilo que você não possa cumprir, senão você vai parecer o quê? As pessoas vão olhar para você e vão dizer o quê? Ah, mas não importa o que as pessoas dizem, irmão. É claro que importa o que as pessoas dizem. Eu vou naquela igreja lá, naquele pastor que compra, mas não paga? Será que Jesus é assim? Ele compra e não paga? Acho que não. Então nós somos como Ele. Ele vive em nós. Esse é o nosso compromisso de vida. Eu tenho um novo coração, eu preciso prezar, guardá-lo, para que ele seja íntegro como o coração de Cristo. Cristo morreu para você ter esse coração novo aí dentro do seu peito. Que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente.
Sabe, isso é uma lista, e ela aponta para comportamentos, né? E nós sabemos que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Agora, lembre-se de uma coisa, o comportamento não define você. Nós precisamos ser definidos por aquilo que nós cremos. Se você crê corretamente, você vai viver corretamente. Você tem um novo coração. Viva de acordo com essa nova criatura que você é. As coisas velhas já passaram. Mesmo que você tenha vontade de pecar, lembre do tempo da carne, porque ela ficou marcada em você. Você é uma nova criatura e tem um novo coração. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Diz amém. E a gente fica preocupado com essas coisas. Está com uma dívida muito grande, ansiedade. Meu Deus, olha a hora. Ansiedade é pecado, você sabia disso? Ansiedade é doença. Não, a Bíblia chama de pecado. E ela vai desatar muitas doenças na vida de uma pessoa. E aí tem uma longa lista. No encontro você vai ouvir, se você for, mais sobre isso quando eu falo das raízes. Mas a Bíblia diz, Paulo diz sobre isso, né? Pedro diz, lancem sobre ele toda a ansiedade. Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja reconhecido diante de vós a sua fé, a linguagem, a graça, o poder de Deus na sua vida. Jesus diz a mesma coisa, e quando nós contradizemos a Jesus, a Paulo, a Pedro, é óbvio que é a palavra de Deus e que isso é pecado. Mas nós ficamos ansiosos por causa de circunstâncias, de problemas, de situações, de crises. Agora eu vou usar a pastora como exemplo, porque eu vou ficar dentro de casa. Eu falei para ela essa semana, eu estou falando de fé, tá? Quem crê certo, vive certo. E eu falei para ela sobre ansiedade essa semana, não que ela estivesse ansiosa, mas estava compartilhando, né? E falei para ela assim, se você tiver uma dívida muito grande para pagar no seu cartão de crédito, que vence dia 15, que é a semana que vem, né? Mas você tem uma grande dívida para pagar e você não tem dinheiro. Aí você perde o sono. O seu estômago começa a doer, tem medo do SPC, do Serasa, do protesto, ou é cara de pau e já esqueceu, chutou isso tudo para o céu e quer viver uma vida bandida. Mas é de um novo coração. Isso é um coração velho. Um novo coração não vai fazer isso. E ela está ansiosa, ela está muito nervosa, eu estou percebendo o nervosismo dela, porque ela fica chamando todo mundo de fofinho. O Tiago de fofinho, o Tiago não é fofinho, ele é forte. E fofinho, 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 fofinho. Aí eu faço de conta que não é comigo, porque eu não sou fofinho. Pô, fala sério, né? Esbelto, perfeito. Mas eu sei que ela está muito ansiosa. Não entendi esse ha. O que quer dizer com isso? Olha que eu poupei ele, que eu já pedi para lavar meu carro e não vai de jeito nenhum, né? Dar um rolê na praia ele quer, mas lavar o carro lá no Lava Jato, comigo pagando, não quer, né? Aí eu disse para ela assim, eu estou com o microfone na mão, o cara quer mexer comigo, pô, sério, né? Aí eu digo para ela assim, meu amor, não fique nervosa nem ansiosa, eu vou pagar a conta do seu cartão de crédito. Se eu disser que vou pagar, se eu disser que vou pagar a conta do seu cartão, o que eu vou fazer? Pensei que ela tivesse dúvida, né? Porque a palavra do crente tem assim, né? Eu vou pagar. E o que vai acontecer com a ansiedade dela? Sumiu. Acabou a ansiedade. Por quê? Porque eu disse que ia pagar a conta. Isso pode acontecer com você também, não é? Está ansioso? Tem conta, vai pagar? Se eu disser que vou pagar a sua conta, a sua ansiedade vai sumir? Mas agora você vai ver a parte difícil da coisa. Por que, crente? Por que, irmão de coração novo? Você acredita em mim e chuta a ansiedade para escanteio, mas não acredita quando Deus... Quem é maior, eu ou Deus? Nem precisa responder. Quando Deus disse para você assim, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, algumas necessidades, Senhor, eu só quero o cartão de crédito, só a prestação do carro, só o aluguel, todas as suas necessidades. Essa palavra é sua, mas você continua o quê? Ansioso, porque você acredita mais em mim do que na palavra. Gente,
Já percebeu por que a gente não tem acesso direto ao trono? Porque a gente acredita mais na palavra dos outros, e eu considero a minha palavra muito boa. Meus filhos sabem disso, minha família sabe disso, eu não prometo aquilo que eu não posso cumprir. Eu tomo muito cuidado com isso. Mas a palavra de Deus é muito melhor do que a minha. E tem muita gente que acredita em tudo que vê, em tudo que ouve, mas não consegue acreditar em Deus. Onde é que está o coração tratado? Está guardando o coração ou está chutando o seu coração novo para escanteio? Pergunta para quem está do seu lado, e aí? Ninguém disse eu recebo agora, né? Ninguém dá um amém, dá um glória a Deus, né? Ninguém diz nada disso. Sabe, um coração novo, ele tem características. A nossa nova natureza nos leva a comportamentos diferentes e diferenciados. Eu tenho um coração novo, eu vivo de acordo com esse novo coração. A despeito de qualquer situação, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente não consegue passar por uma situação difícil, não consegue passar por uma crise, por um problema, por uma circunstância, por uma injúria, por uma calúnia, e a gente se desespera e fica chateado e fica melindrado, porque o nosso coração não está puro diante de Deus. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, ele fala 17 e 28, Atos 17 e 28, esse deve ser o fruto do nosso novo coração, pois nele, repete comigo, nele. Quem é ele? É ele. Nele, em Cristo. O que acontece? Em Cristo nós vivemos, pois nele vivemos, nos movemos, tudo o que fazemos é nele, nós existimos nele, não é nem por causa dele, embora também seja, mas Gálatas 2:20 diz, eu já fui crucificado com Cristo. Se você é crente e tem um novo coração, você já foi crucificado com ele, morreu, sua vida velha morreu, seu coração velho já era, ele te deu um coração novo, vivo não mais eu, porque o meu antigo homem já morreu, agora Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vivo nele. Se Cristo vive em mim, eu me movo nele. Se Cristo vive em mim, eu estou nele. Eu vivo nele, eu me movo nele, eu existo por causa dele. E Paulo diz lá, tudo que eu quero é ser achado nele. Você sabia que todas as vezes que o Novo Testamento usa essa expressão nele, tem uma promessa que diz respeito a você? Eu citei algumas aqui, mas você prefere acreditar na promessa que você ouve, ou que você lê no Zap Zap, nas fake news, nas idiotices que se diz, nas mediocridades que se falam, nas calúnias que se espalham. Misericórdia, você não está tratando bem do seu novo coração. Vamos voltar em Provérbios, o que Salomão disse? Acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, guarde o seu coração. Você está expondo o seu coração. O ditado popular é que você coloca o seu bumbum na janela. Isso é só um ditado popular, tá? Não vai colocar nos grupos de WhatsApp que o apóstolo falou que o bumbum está na janela. Quando você expõe o seu coração, é isso que você está fazendo. Está se expondo. Você não está guardando o seu coração. Quando você ouve, quando você compartilha, quando você reproduz, quando você faz uma caixa de ressonância, não está se comportando da mesma forma. Mas tem algo pior do que isso? Tem. Tem? Tem. E eu vou mostrar para você. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando de salvação não, tá? Ninguém vai ter relacionamento com o Senhor, por causa de falsidade, por causa de responsabilidade, por causa de falta de paz, por falta de santificação, porque todas essas coisas Deus faz em você, não precisa do seu esforço. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai completar. Todas essas características um dia você vai ter. Se você entender isso hoje, você está adiantando o seu processo e vai ser feliz, bem-aventurado, porque vai ter mais intimidade com Deus, entende? Versículo 15: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Se nós deixamos que a nossa vida vá para um coração contaminado, nós estamos impedindo a manifestação da graça. Paulo em Gálatas diz que nós podemos cair da graça decaíste.
Quando você começa a querer viver de acordo com a lei. O que é viver de acordo com a lei? Quando você é insultado, quando você é maltratado, quando você é caluniado. Irmãos, pastores e líderes sempre serão, qualquer liderança sempre vai sofrer esse tipo de coisa. Mas quando você quer que Deus responda a pessoa que te caluniou debaixo da lei, você também está decaindo da graça. Então nós precisamos ter o cuidado. Quando eu estou falando aqui limpos de coração, um coração limpo, um coração puro, eu estou falando para crentes, eu estou falando para líderes, pastores, pessoas de Deus. Não permita que o seu coração seja contaminado com nenhuma coisa, com nenhuma palavra, nem com nenhum argumento, porque senão a graça não se manifesta. Você está querendo justiça, a sua justiça, a justiça da lei contra alguém, e acaba que essa justiça da lei, ela cai sobre você mesmo, e você se sente injustiçado. E esse é o maior problema de toda pessoa, justiça própria. Injustiçado. Eu ouvi o testemunho de uma irmã que foi curada de uma doença grave, acho que foi endometriose, coisa ligada ali ao aparelho reprodutor feminino. E ela foi para a presença de Deus, orar, Senhor, não entendo, eu não compreendo, eu não mereço passar por isso. Quem já pensou isso aqui? Não precisa dizer não. Eu não mereço passar por isso, eu não mereço passar por essa situação. Por que está acontecendo isso comigo? O problema dela é um problema ali do órgão reprodutor feminino, eu acho que é endometriose. Eu acho que de tanto ela orar, o Espírito Santo tem misericórdia e falou com ela assim: você merece pior do que isso. Você não pode chegar diante de Deus baseado no seu mérito. Você precisa chegar diante de Deus baseado no mérito de Jesus. Porque você, por mais bonzinho que você acha que é, você merece pior do que isso. E disse que a mulher começou a chorar, isso no quarto dela. Começou a chorar: Senhor, me perdoa, tem misericórdia, é no mérito de Jesus, não sei o quê. E o Espírito Santo falou com ela: então tá bom. Volta no médico e faz outro exame. E ela voltou para o médico. E quando o médico estava fazendo o exame, não sei lá o que era, não sei se era ultrassonografia, transvaginal, seja lá o que for, que faz o diagnóstico, ele começou a procurar, e catuca daqui, procura dali, procura de lá, e olha para a mulher, e olha para a tela, e olha para ela, e olha para a tela. O que foi, doutor? Não estou achando nada, tem alguma coisa errado. O errado é certo? O certo é errado? O certo é que o milagre aconteceu. Sabe, quem santifica a sua vida e faz o seu coração puro é Jesus. Não é no seu mérito. Então Ele já fez tudo para você. Ele já te matou o coração velho. Ele já te deu um coração novo. Ele já te deu uma vida nova. Só o que você precisa é acreditar e obedecer. Mantenha o seu coração limpo, para que a graça de Deus possa abundar. E qual é a função da igreja? Compartilhar essa palavra. E às vezes esse compartilhamento, ele requer confronto. Alguém vai apontar para você, mas é em amor. A gente não gosta de ser confrontado, mas a palavra é muito clara. Ela diz ali: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Então aquele que é o ofensor, ele é repreendido. Você está falando isso, você é caluniador, mas o outro que recebeu a ofensa está cheio de justiça própria, cheio de melindre, ele também está caminhando no mesmo perigo, e é preciso que haja uma reconciliação, um com o outro também, mas sobretudo com Deus. Para que a graça não fique extinta, o poder da graça, o poder de Deus, a glória de Deus possa se manifestar na vida de todas as pessoas. Para terminar esse versículo, diz assim: fiquem atentos. Repetem. A Bíblia fala o quê? Para a gente fazer o quê? Ficar atento. Ficar atento a quê? Fica atento ao seu coração, ao seu pensamento, aquilo que está envolvendo a sua vida. Preste atenção naquilo que você lê, naquilo que você escreve, naquilo que você fala. Preste atenção naquilo que o seu coração está cheio. Fique atento, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitas pessoas. Quem é que tem que ficar atento? Diga assim: eu. Porque você já tem um novo coração. Você vai deixar nascer erva daninha? Raiz de amargura? E quem fica amargo não é quem ofende. Amargo fica aquele que é ofendido. Mas quem é que tem razão? Parece Eliseu:
Eliseu não, perdoa, Esaú. Esaú lhe deu um grito de amargura quando ele foi enganado pelo irmão. A amargura nasceu no coração de Jacó? Não, nasceu no coração de Esaú. Quando eu sou ofendido, por isso eu contei aquela história lá no começo, se eu for olhar para as pessoas que eu ajudei, que viraram as costas para mim, que se tornaram até opositoras, eu vou deixar que a raiz de amargura cresça de uma forma tão grande no meu coração, que eu vou acabar perdendo a essência de Deus na minha vida. Não aceito isso. Então o que eu preciso fazer? Acima de todas as coisas, eu preciso guardar o meu coração. Porque feliz eu sou quando o meu coração é limpo. Quando eu não aceito contaminação, porque os meus olhos vão ver a Deus. Irmão, se eu não ficar atento, se você não ficar atento, eu não tenho nada o que fazer aqui se eu não tiver uma palavra de Deus para dizer para você. Se eu vier aqui falar da minha opinião, você está perdendo o seu tempo. Era melhor eu vir cá e dar uma aula, sei lá, da minha formação, vou dar uma aula de biologia para você, alguma coisa ligada à educação, mas eu estou falando de Deus, eu preciso que tenha uma palavra de Deus. Quando você vai para a sua casa, você tem que ter uma palavra de Deus para a sua casa. Não dá a sua opinião. Às vezes a gente quer cuspir fogo em cima do marido, da esposa, mas sabe, isso aí é só opinião, a sua. Mas quando você dá a palavra de Deus sobre essa pessoa, tudo muda. Mas aquele que é limpo, tem um coração puro, ele tem a palavra de Deus. Você já tem um coração novo, sabe? O Espírito vai fluir através de você, com palavras sábias da parte do Senhor, sabedoria de Deus e vida de Deus. Então essa graça vai fluir sobre a sua vida. E para terminar, Isaías 55, versículos 6 e 7 diz assim: busque ao Senhor. Sabe, se o seu coração, você percebe que ele está impuro, porque ele já é novo. Quantos têm um coração novo? Então o seu coração é novo, busque ao Senhor agora, enquanto você está podendo achá-lo, Ele está perto de você, invoque Ele nesse momento, sabe, para que os perversos, os seus caminhos perversos, a sua conduta, o seu coração sujo, seja limpo, deixem de lado, deixa de fazer o mal, de pensar o mal, de maquinar o mal, não permita que essa raiz cresça na sua vida. Eu vou voltar a dizer, não é responsabilidade de Jesus arrancar essas raízes, essa responsabilidade é sua. Não permite, Deus, fique atento, guarda o teu coração, não deixe que essa raiz brote, não permita. Isaías termina dizendo assim: volte-se para o Senhor, volte para a graça, volte para a abundância de Deus, volte para a presença de Deus, Ele vai ter misericórdia de você. Sim, volte-se para o nosso Deus, porque Ele vai poder perdoar você de maneira generosa. Quantos querem Deus? Sabe, eu quero fazer um apelo, meu tempo já acabou, mas em nome de Jesus, fica de pé comigo agora, fica de pé comigo agora. Só aqueles que querem a presença de Deus, mas que de alguma forma estão bloqueados, talvez tenham identificado pelo próprio Espírito Santo aí uma impureza no coração, uma raiz que está crescendo. Hoje é dia de buscar o Senhor, de colocar o seu coração na presença de Deus, para que você possa ser limpo, para que você possa ser purificado e para que você possa ser restaurado. Então, assim, com muito pouco tempo que eu tenho, eu quero convidar você, enquanto a música vai ser ministrada a você, que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida, que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida, e aqueles que têm fé para expor o seu coração diante do Senhor, eu quero orar com você aqui na frente, em nome de Jesus.